Tudo bem, pessoal? Mais uma semana, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Bom, hoje a gente vai começar a falar de um negócio muito importante que faz parte da logística reversa como uma das ferramentas que a gente pode usar até para justificar a logística reversa que a gente está fazendo. A análise do ciclo de vida de um produto. Então vamos começar a conversar um pouco mais sobre. Então, para uma introdução, a gente sabe que hoje tem um aumento muito grande da conscientização ambiental, inclusive, principalmente por causa do efeito estufa, das mudanças climáticas e etc. E a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, né? Nós já discutimos sobre isso. A gente vê muitas cidades com os rios totalmente mortos, com grandes problemas de qualidade do ar, as pessoas tendo cada vez mais problemas de saúde por causa da qualidade do ar, da água, etc. Então a gente chegou a um ponto onde que nós temos que discutir um pouquinho mais os impactos ambientais que a nossa atividade causa sobre o meio onde que a gente está instalado, né? Então, tem um aumento de interesse muito grande em desenvolver-se mais métodos para compreender quais são esses impactos ambientais, esses danos ambientais que a gente causa com as nossas atividades do dia a dia, sejam as nossas atividades normais, seja indústria, qualquer outra coisa, o que a gente causa no meio ambiente. Para isso, foi desenvolvido uma metodologia chamada avaliação do ciclo de vida. A gente pode dizer que é a avaliação do ciclo de vida de produtos e assim por diante. No marketing tem algo muito parecido, mas é ligado ao consumo deste produto. Então você faz uma pesquisa de marketing para saber o que a sociedade quer, desenvolve o produto, coloca no mercado e ele tem então um ciclo em relação ao quanto que ele vai ser vendido ao longo do tempo. A gente não está falando disso, não. A gente está falando da avaliação, análise do ciclo de vida de um produto qualquer em relação à questão ambiental. O que esse produto faz durante toda a sua vida em relação ao meio ambiente? Quais os grandes impactos ambientais que ele provoca? Então, para tentar descobrir quais são os impactos ambientais que esse produto provoca ao longo de toda a sua vida, desde lá é, é, do desenvolvimento desse produto, a fabricação dele, o uso pelo consumidor final e o seu pós-uso, a gente tem uma técnica que tenta avaliar esses aspectos, esses riscos ambientais, com alguns instrumentos. Primeiro, a gente faz compilação de um inventário de entradas e saídas em todo o sistema de produto, tudo que entra e tudo que sai para fazer aquele produto. Daí a gente pega essas entradas e saídas e avalia quais são os impactos ambientais associados a todas essas entradas e saídas. A gente fala em impactos potenciais porque nem sempre aquele impacto pode se tornar realidade. Então, ele é um potencial impacto. E daí, por fim, a gente interpreta esses resultados. E é essa interpretação que nos vai dizer se o produto provoca menos ou mais impactos ambientais durante todo o seu trajeto. Esse é o nosso objetivo do estudo. Professor, eu não entendi nada. O senhor pode explicar de novo? Sem problema, pessoal. Vamos então mostrar alguns desenhinhos para a gente entender melhor. Né? É o que a gente chama do berço ao túmulo. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem um ovo, daquele ovo está incubando um passarinho qualquer, até que chega um momento que ele abre o ovo, sai e se torna um passarinho criança. Ele vai crescendo ao longo do tempo, vai se alimentando, ele vira adulto, até ele ficar velho e daí ele vai morrer. Então a gente chama do berço ao túmulo, né? Hoje a gente tem uma visão um pouquinho mais moderna sobre a análise do ciclo de vida, mas eu já explico para vocês.
O que a análise do ciclo de vida faria então? O que em cada fase desse pássaro aqui, passando do ovo até ele eclodir, ficar criança, jovem, adulto e velho até morrer. O que em cada dessa fase este pássaro precisa para sobreviver. A mesma coisa a gente vai fazer em relação a um produto, mas vai colocar aí como prioridade qual é o impacto ambiental daquele produto em cada fase da sua vida, do berço ao túmulo. Mas prestem atenção. Aqui eu não vou, na análise do ciclo de vida de um produto, ver só o processo de fabricação, mas eu vou ver tudo o que vem antes do. Aqui é a fabricação, estão vendo aqui? Eu vou ver tudo o que vem antes e tudo o que vem depois. Não adianta nada eu ter uma fábrica linda, maravilhosa, fantástica, se todo o processo anterior é extremamente poluente e todo o processo posterior à fabricação é extremamente poluente. Então, a nova visão que a gente tem sobre a questão ambiental de produtos é pensar não só no processo de fabricação. A nossa fábrica, sim, tem que ser ambientalmente menos impactante, etc, 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 mas ela tem que pensar se antes de chegar na fábrica a minha matéria-prima não está poluindo bastante, desmatando, por exemplo. E depois que ela sai da minha fábrica, qual é o efeito que faz sobre o meio ambiente? Então, a análise do ciclo de vida de produtos sob a ótica ambiental prevê desde a matéria-prima inicial, toda a transformação que ela tem, o transporte até chegar na minha fábrica, tudo que ela passa na minha fábrica, a partir do momento que ela é vendida para o consumidor final, o uso pelo consumidor final e depois quando ele não precisa mais, o que acontece com o meu produto. Então é o que a gente chama do berço ao túmulo. Hoje em dia, a gente já tem uma visão um pouquinho mais moderna tentando fechar esse ciclo. Vocês veem que esse ciclo aqui não é fechado, né? Então ele vai do berço, passa pela fabricação, uso até o túmulo final e eliminação dos seus resíduos. Hoje a gente tenta pegar esses resíduos e voltar no processo de fabricação. Por isso que a gente chama do berço ao berço, de novo. Nem sempre é possível, mas em muitos casos sim é possível. Então vamos começar a imaginar. Todo mundo usa sabão em pó, né, em casa. Ou sabão em pó, ou sabão em pedra, normalmente sabão em pó, né? Para lavar suas roupas na máquina de lavar roupa. Mas da onde que vem toda a matéria-prima do meu sabão em pó? Então, por exemplo, sabão em pó à base de óleo de coco ou alguma coisa assim. Então eu tenho que cultivar o coco, transformar aquele coco em óleo, transportar esse óleo de coco até a fábrica e aqui ele vai ser transformado no sabão em pó. Daí o sabão em pó é vendido até as casas, né? A gente fala a dona de casa, não, pode ser o dono de casa também, né? Hoje em dia todo mundo participa das tarefas domésticas, não é só a mulher, né? O homem também tem esse dever. Então ele vai chegar na casa, a pessoa vai utilizar. E quando termina de utilizar, o que acontece? Quais são os impactos ambientais de cada etapa? Por exemplo, aqui, para plantar o coco, a gente precisa de desmatamento, vai usar água, vai usar adubo e assim por diante. No transporte, vocês são experts nisso. A gente vai usar combustível, vai poluir o ar. No processo de fabricação, junto com o óleo de coco e todos os insumos que a gente precisa, outros insumos, vai gastar água, vai gastar energia, vai produzir emissões atmosféricas, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo e assim por diante. A própria embalagem, depois que em casa nós usamos, o que acontece com ela? O próprio uso, né? A água que sai daqui vira esgoto, esse esgoto precisa ser tratado e assim por diante. O que a gente quer ver na análise de ciclo de vida? Não só mais aqui a fabricação. Hoje,
o fabricante ele precisa estar ciente que tem uma série de impactos ambientais causados antes e uma série de impactos ambientais causados depois, né? Geralmente a gente calcula esses impactos ambientais a partir de uma dimensão só. Por exemplo, hoje se fala muito em gases do efeito estufa, que o principal representante é o CO2, ou dióxido de carbono. Então a gente pode transferir tudo isso para dióxido de carbono, ou é, energia gasta, ou água gasta em todas essas fases, e assim por diante. A gente pode colocar um só elemento para daí mostrar qual é o impacto ambiental. Ou a gente pode colocar vários elementos aqui. Então, gasto de água, gasto de energia, produção de CO2, produção de óxido nitroso e assim por diante. A gente pode fazer vários elementos, como eu vou mostrar para vocês. Entenderam? Então, o básico, em primeiro lugar, é a gente conhecer qual é o ciclo inteiro desse processo como um todo, desde a obtenção da matéria-prima até o pós-uso pelo consumidor final. Tá certo? Isto se chama avaliação do ciclo de vida de produtos sob a ótica ambiental. E hoje a gente tem métodos para isso, né? Esses métodos, ou a chamada estrutura da ACV, da análise ou avaliação do ciclo de vida, são definidos, são separados em definição do objetivo e escopo, análise do inventário, avaliação do impacto e a interpretação desse impacto. Geralmente é nesse sentido que a gente faz. Então, definição do objetivo, análise do inventário, avaliação de impacto a partir do inventário e a interpretação desses dados. E para que isso serve? Primeiro, para o desenvolvimento e melhoria de produtos. Você ter produtos cada vez menos impactantes. Produtos e processos que façam a mesma coisa que o meu consumidor final quer, mas que sejam menos impactantes. Outro é pelo planejamento estratégico, aquelas empresas que usam a questão ambiental numa abordagem estratégica. Isso tem muito a ver com diferenciação de produtos. Olha, o meu concorrente ele tem o mesmo produto, tem o mesmo efeito final, só que eu produzo menos impacto ambiental, eu sou mais preocupado ambientalmente do que o meu concorrente. Políticas públicas, alguns governos já começam a exigir isso. Marketing, né, que está ligado ao planejamento estratégico, e assim como outras aplicações. Professor, parece complicado. Calma, gente. Vamos ver pedaço por pedaço? Vamos ver cada etapa de uma CV? Em primeiro lugar, a gente precisa dizer que tem limitações, né? Porque quando eu vou definir qual é o impacto ambiental de cada uma dessas atividades, dessas partes do ciclo de vida de um produto, eu posso estar errando, né? A natureza das escolhas e suposições pode ser subjetiva. Será que essa fase aqui está certa? Será que essa fase está certa? Será que não falta alguma coisa no meio? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. E segundo, a exatidão dos meus cálculos ela é limitada pela acessibilidade, disponibilidade e qualidade de dados. Será que eu tenho todos os dados referentes à poluição dessa fase ou dessa fase? Será que os dados que eu obtenho aqui ou obtenho aqui, eles são reais mesmo? Será que não faltam dados? Será que eles são dados fidedignos? Quer dizer, eles representam cada fase dessas? Então tem uma certa limitação. Gente, apesar dessas limitações, inclusive em alguns casos pode ser uma limitação muito grande, a análise do ciclo de vida de produtos, ela é sim extremamente importante, porque apesar das limitações, pelo menos ela nos dá algo para fazer um processo de tomada de decisão. Saber qual é o processo produtivo, qual é a matéria-prima que causa menos impacto. Pelo menos é uma informação. Então é muito importante que a gente tenha em mente estes itens.
Aqui, quando a gente está falando de logística reversa, por exemplo, a gente está fazendo esse sistema que é o tradicional, do berço ao túmulo. Na logística reversa, é esse cantinho aqui, do berço ao berço. Eu pego o material que o consumidor não precisa mais e volto no sistema de produção. Então a gente precisa inserir essa outra etapa na análise do ciclo de vida quando a gente está falando de logística reversa. Vamos ver então cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a definição do objetivo e do escopo. O que eu quero com essa análise do ciclo de vida? Aonde que eu quero analisar? Então aqui eu peguei, por exemplo, uma parte de uma análise do ciclo de vida para fazer cornflakes. Vocês conhecem cornflakes? Vocês gostam? É aquele as cereais que a gente come de manhã, né? Da onde que vem o cornflakes? Ele vem normalmente do milho, né? Então, o milho ele precisa ser cultivado em uma fazenda. A partir daí, ele sai da fazenda, vai para uma indústria que beneficia e faz o cornflakes. Então, aqui, só para vocês terem ideia, eu peguei aqui os limites de uma análise de ciclo de vida que fala só da fazenda. Eu não estou falando nem do, do consumo final pelo consumidor final. Vocês levarem para casa e consumirem aquilo. Então imaginem só, aqui eu tenho a produção e operação de máquinas, preparação da minha da parte agrícola, a produção de fertilizantes e pesticidas, o uso de fertilizantes e pesticidas, o crescimento do milho, a colheita do milho, né? Eu vou separar o milho, os grãos de milho da espiga, eu vou transportar eles para a fábrica, vou processar até cornflakes, vou embalar e mandar até o mercado consumidor, daí o mercado consumidor vai consumir aquele cornflakes e as embalagens vazias voltam para o sistema e, por exemplo, podem ir para um aterro. E este é o meu escopo. Professor, mas eu posso tirar uma parte do ciclo de vida? Pode, sem problema nenhum. Olha aqui, eu tirei o estabelecimento da fazenda, da propriedade agrícola e outras infraestruturas menores que eu preciso para minha propriedade agrícola. Senão, vai ficar extremamente longo essa análise de ciclo de vida. Só que eu tenho que deixar claro que esse é meu escopo. O que, que a gente pode definir como escopo? Escopo é aquela limitação física, vamos dizer, são as fronteiras do sistema que eu estou estudando. Então eu vou começar a ver quais são os impactos ambientais de toda essa parte. Produção de máquinas, fertilizantes, pesticidas, preparação da cultura agrícola, o plantio, a aplicação de fertilizantes e pesticidas, o crescimento e colheita, levar, separar o grão, levar ele para a fábrica de cornflakes, processar até cornflakes, daí embalar, mandar para o consumidor final, depois o que eu faço com as embalagens vazias e até o aterro. Qual é o impacto ambiental de tudo isso daqui? Este é o escopo. No nosso caso, o objetivo e o escopo vai ser extremamente semelhante. Professor, mas eu poderia colocar aqui junto o consumo? Claro que poderia, daí o nosso escopo ficaria um pouquinho maior, com uma atividade a mais. Entenderam bem? Então, eu posso simplesmente definir qual a área que eu quero. Precisa ser tudo? De preferência tudo, mas muitas vezes não dá para definir exatamente o ponto ou os melhores pontos onde que você pode fazer essa análise do ciclo de vida e da onde você vai obter dados. E daí a gente vai para a segunda parte, que é a análise do inventário. Então a gente já definiu o escopo, todas as fases que a gente quer
tá? E daí a gente vai coletar dados. Então a gente vai coletar dados da poluição causada na primeira fase, na segunda fase, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta fase. A gente vai coletar esses dados. E daí a gente vai ter uma série de procedimentos de cálculo para quantificar tudo que entra e sai de cada uma dessas fases do sistema que eu determinei. Esse daqui é o meu escopo, não se esqueçam disso. Determinei na fase anterior. Né? Isto é extremamente complicado, pessoal. Tanto que hoje tem alguns softwares, inclusive alguns softwares disponíveis de forma gratuita ou para um uso estudantil, acadêmico, para que já vem com esses dados e você simplesmente vai definir o escopo, definir como que funciona o teu sistema e daí vai alimentando com os dados que já estão lá dentro, tá? Então esses softwares são extremamente complexos e com enormes bases de dados. Daí ele vai coletar, ele mesmo já tem esses dados e você já pode começar a calcular quais são os impactos ambientais de cada fase do teu sistema de análise do ciclo de vida, tá? E daí a gente vai para a terceira fase, que é a avaliação de impacto. Então a gente vai associar aqueles dados que a gente coletou na fase anterior com impactos ambientais específicos, tentando compreender o que cada uma dessas fases aqui tem de impacto ambiental. Então eu coletei dados e agora eu vou cruzar com impactos ambientais. Isso também normalmente tem nesses softwares de análise de ciclo de vida, tá? Algumas vezes a gente acaba tendo uma certa subjetividade em definir quais são os impactos maiores ou os impactos menores. Isso algumas vezes vai muito da opinião das pessoas, tá? O importante é ter transparência, você mostrar o porquê que você considerou o impacto ambiental de uma atividade X maior que de uma atividade Y. Então, em cada fase, a gente levantou dados, a gente primeiro construiu qual é o nosso escopo, quais são as fases que a gente vai analisar. Daí a gente levantou dados, gasta tanto e assim por diante. E daí a gente ligou estes gastos, essas entradas e essas saídas de cada fase, com impactos ambientais para cada uma dessas fases. Tá? Então a gente avaliou os impactos ambientais de todas as fases do ciclo de vida. Daí só voltando aqui um pouquinho, esse é um exemplo, né? Isso é os impactos ambientais de acordo com a fase do ciclo de vida de um produto. Então aqui eu tenho o design e o desenvolvimento, a produção e a manufatura, o uso e o fim de vida do produto, tá? E daí a gente vai interpretar esses dados, né? A gente levantou os dados e vai interpretar. Opa, qual fase que está sendo mais importante? E etc. Para isso, eu vou mostrar uns exemplos para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, nessa fase de interpretação, a gente vai fazer as constatações da análise e da avaliação dos impactos, combinado com o objetivo e escopo, pensando em chegar em conclusões e recomendações. É um processo interativo, quer dizer, a todo tempo eu estou indo e voltando, onde eu preciso ter muita autocrítica e revisar todas essas fases sempre o tempo todo. E o resultado final da minha interpretação vai depender muito da natureza e qualidade dos dados que eu obtive para cada uma dessas fases. E, professor, estou confuso. Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos práticos agora. Olha só. Aqui eu tenho o ciclo de vida e seus impactos ambientais com relação a diferentes aspectos, a diferentes riscos de um produto qualquer. Então vejam só, aqui indo da esquerda para a direita, eu tenho as fases. Aqui matéria-prima virgem,
O segundo é a fabricação do produto propriamente dito. O terceiro é a operação do produto. O quarto, reciclagem. E o quinto, disposição final. Isso daqui eu vou dividir do jeito que eu quiser, conforme o escopo que eu já determinei anteriormente. Então, lembrando, cada uma dessas fases do ciclo de vida vai da esquerda para a direita. E daí, no caso, esse autor levantou uma série de questões. Por exemplo, poluição do ar, como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono, clorofluorocarbono, hidrocarbonetos, a questão de poluição da água, o DOB, DOC, questão de ar, vibração, barulho, odor, poeira, questão de resíduos sólidos, aqui, o gasto de energia, o gasto de madeira, o gasto de água, né? Então a gente pode ver em cada uma dessas fases o quanto eu vou poluir o meio ambiente. Então, na primeira fase de matéria-prima, eu tenho mais poluição do ar e uso de madeira. Na segunda fase, que é a fabricação, manufatura propriamente dito, eu tenho mais CFC, hidrocarboneto, com uma importância maior. Na terceira fase, que é a operação daquele produto, eu tenho muitos poluentes do ar, vibração, barulho, resíduo, eu tenho gasto de energia e etc. Na quarta fase, que é reciclagem no pós-uso, depois do uso final pelo consumidor final, e a disposição, por exemplo, em aterro, eu tenho muito menos impactos ambientais. Olha, gente, um truquezinho para vocês. Qual é esse produto? Do que a gente está falando? O maior impacto ambiental é na operação desse produto. E ele tem muito efeito, muito impacto ambiental sobre a qualidade do ar. Então eu posso dizer para vocês que este produto é provavelmente um carro, um caminhão, uma moto ou algo nesse sentido, um veículo automotor. Por quê? Ele impacta menos na, na obtenção da matéria-prima, na manufatura, mas no uso, na operação pelo consumidor final. Pode ser uma outra máquina movida, por exemplo, a algum combustível fóssil ou algo nesse sentido, tá? Então, o que eu posso tirar desse gráfico aqui? Por exemplo, o meu produto, desde a matéria-prima até o pós-uso pelo consumidor final, a pior fase dele é a operação pelo consumidor, né? Então, eu tenho que fazer um produto que polua menos durante a sua operação, porque o resto está controlado, o resto está bom. Então, eu vou, se for um carro, por exemplo, eu vou fazer um carro que polua menos. Daí, estes indicadores aqui vão descer e eu vou ter um produto que polua menos. Estes indicadores vão descer, eu vou ter um produto que polua menos, tá? Exemplo para vocês aqui, vendo sobre um outro ponto de vista, este um resumo da análise de ciclo de vida de um caminhãozinho da Isuzu. É uma fábrica japonesa, principalmente que faz pequenos caminhões. Então, ele pegou 4 fases aqui, basicamente 4 fases. A obtenção da matéria-prima, essa primeira fase, a produção do caminhão, propriamente dito, o uso do caminhão e depois, quando o consumidor tem que jogar esse caminhão fora, a disposição e reciclagem desse caminhão. E ele pegou só um ponto aí. O slide anterior, vocês viram que a gente pegou vários indicadores, né, de impactos ambientais. Aqui ele pegou só um. Emissão de dióxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa. Então ele chegou à conclusão, olha que legal, pela análise do ciclo de vida do produto. Do total de CO2 que os caminhõezinhos da Isuzu produzem durante todo o seu ciclo de vida, do berço ao túmulo, ou melhor, do berço ao berço, né?
com a logística reversa, em torno de 2,9% é produzido na obtenção da matéria-prima para produzir o caminhão. 1,6% é na fabricação do caminhão. 0,03% é na disposição e na reciclagem. E, pasmem, 95,5% da emissão de CO2 de todo o ciclo de vida do caminhão é durante o seu uso, né? Então, o que a gente viu aqui? Que o pior problema em relação à emissão de CO2 é o uso pelo consumidor final daquele caminhão. Qual é a solução? Eu vou desenvolver, por exemplo, combustível que produz menos poluente, que tem emissões mais limpas. Eu vou fazer um controle maior da manutenção daquele caminhão ao longo de sua vida útil e assim por diante, tá? Então eu posso diminuir muito a emissão de CO2 durante todo o ciclo de vida do produto, trabalhando no seu uso, no uso daquele produto, tá? Olha que legal que análise de ciclo de vida. Eu posso ver exatamente qual é o ponto fraco, qual é o calcanhar de Aquiles do meu produto, né? Então eu posso desenvolver um caminhão que polua menos. Daí eu vou diminuir bastante essa coluna vermelha aqui, 95,5%, e em todo o ciclo de vida do meu produto ele vai consumir menos, ele vai poluir menos. Não é legal, gente? Isso dá para fazer com absolutamente qualquer produto. Eu coloquei como exemplo para vocês lá, disponibilizei um artigo falando de garrafas PET. Dê uma olhada naquele artigo, é bem interessante. Agora, professor, quem determina como é feito a análise de ciclo de vida? Então, a ISO, Organização Internacional de Padronização, dentro da série 14000, tem um conjunto de normas que começa com a 14040, dizendo como se fazer uma análise de ciclo de vida, tá? A mais importante dessas normas é a 14040, que tem os princípios e a estrutura. A 14.044, perdão, aqui faltou um 14.044, tem os requisitos e diretrizes. A alteração 1 da 14.040 colocou algumas coisas a mais. A 14.045 fala sobre a avaliação da ecoeficiência. 14.046, pegada de água, quanto de água a gente gasta. A 14.047 dá alguns exemplos, é bem legal a 14.047, que ajuda bastante. A 14.048 mostra como deve ser a formatação desses dados. A 14.049 como se fazer a definição de objetivo, escopo e análise do inventário. A 14.071, algumas dicas para fazer o processo de revisão. A 14.072, como fazer uma avaliação organizacional de toda a organização da empresa. E a 14.073, voltando um pouco de quanto que a gente gasta de água, dá alguns exemplos básicos, tá? Como eu falei para vocês, hoje existem softwares para fazer esses cálculos. Esses softwares são bem interessantes e vale a pena usar esses softwares. Gente, por essa semana é só. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, podem entrar em contato sem nenhum problema. Tá certo? Até mais, então.